Pessoal, boa noite. Tudo jóia? Vamos lá para uma aula de revisão para poder facilitar. Já peço desculpas aí por conta desse final de ano aí, compromissos com colação de grau, com o pessoal do ENAD. Então ficou meio complicado as agendas para a gente ficar agendando também com vocês reposições. Ficou mais complexo ainda porque são turmas distintas. Cada turma tem um dia que está livre. Então o que eu achei mais fácil? Já gravar um vídeo da revisão para você poder assistir com mais calma. Você pode assistir no dia da aula que a gente iria ter, da quarta-feira, né? No caso, dia 17 de novembro. Ou você pode assistir isso depois com mais tranquilidade em casa, no serviço, assim, uma coisa mais tranquila para vocês. Então, estou colocando no YouTube para poder facilitar. Você poder assistir do celular, de onde você estiver, ter essa tranquilidade. Lembrando que esta semana, então, a aula está sendo, então, esta gravada que eu vou deixar. Na verdade, a gente terminou o conteúdo na semana passada, que a gente fez aquela aula que eu fiz uma parte gravada, né, das metodologias e fiz a parte que também deixei gravado, mas fiz ao vivo com o pessoal no dia 10, né, aquele finalzinho que a gente ficou devendo da parte do planejamento estratégico. Então, a gente encerrou o conteúdo da disciplina. A aula que faltava no caso de hoje realmente era essa revisão, então eu vou dar uma revisão dessas últimas aulas que a gente teve depois da prova, né? Peguei os slides principais aqui, vou mandar para vocês esse material em PDF para quem quiser os slides completos do segundo bimestre. Os do primeiro bimestre já estão no portal, depois eu posto esses aqui também no portal. E depois eu faço também na outra semana, eu mando para vocês um resumidinho da prova, tá? Um bem tranquilo, mais fácil para você, caso queira, né? Você consiga consultar, fazer a prova com ele também para te facilitar. Lembrando que a semana que vem, 22 do 11, nessa semana de 22 do 11, não tem aula, porque é semana de recesso dos professores, tá? Então hoje, né, 17, tem essa aula que a gente está tendo agora pelo Teams, que eu estou deixando gravado. Aí na semana que vem, seria a semana do dia 22 ali, que seria a aula 24, não tem aula, isso para ninguém, porque é semana de recesso do professor. E na outra semana do 29 é a prova. Então, no caso, a nossa prova seria no dia 1º de dezembro. O que eu vou fazer também? Vou deixar a prova aberta por mais tempo. Então, não vou deixar só da quarta até a quinta. Então, vou deixar a prova aberta desde o dia 29, que é a segunda, e fechando ela na sexta. Por quê? Tive algum problema, professor, estou com muita dúvida tal. Você pode, no dia 1º eu vou estar lá nesse link, né? A gente coloca um link lá, pode ir lá me acionar, ou de repente durante a semana também pode me chamar no Zap, a gente tem um grupo aí da disciplina que facilita muito. Perfeito? No mais, é realmente estar agradecendo a todo mundo aí, os parceiros que puderam participar nas aulas ao vivo, você que assistiu só as gravadas, sem problema também, a gente tentar da melhor forma passar um conteúdo para vocês. Então, já começo agradecendo mesmo por esse semestre aí, a gente conseguiu levar um trabalho legal, passar um conhecimento importante para vocês, e isso é muito bom. Vamos lá, então, dar uma passadinha nos slides, é coisa tranquila, mas assim, só para dar uma relembrada para vocês nesse contexto. Então, a gente começou, né, essa segunda, né, a segunda parte do semestre, falando da gestão de qualidade, gerenciamento de qualidade dos projetos. Então, é sempre importante, né, lembrar que nesse contexto da gestão de qualidade, ela é dividida em duas partes, né, dois contextos: contexto de qualidade do projeto, contexto de qualidade do produto do projeto. Então, não confundam isso, gestão do projeto e do produto do projeto. Aquilo que vai ser feito, né, é produzido através do projeto, e o projeto como um todo. Entendi. Então, são duas coisas distintas. Isso, sempre bom lembrar esse contexto. Na questão da qualidade, né, existem N técnicas aí, a gente comentou do PDCA, que é importante, né, para ter essa visão, esse controle. Mas, da mesma forma que a gente passou aquelas metodologias para vocês também, é aquela coisa: você tem um padrão, não é obrigatório que você use esse padrão, mas que você consiga estar aplicando isso no dia a dia. Então, nesse caso do PDCA, planejar, fazer, verificar e agir. Então, as coisas, elas andam nesse contexto aí, acho que é mais claro e mais simples para vocês lembrarem. Planejamento, gerenciamento da qualidade, a realização da garantia dessa qualidade,
o controle dessa qualidade, as ações de correção para que não haja desvios, né? Tentar, de alguma forma, controlar essa qualidade. Falamos também das ferramentas de gerenciamento de qualidade, então são N ferramentas também, mas é importante esse slide porque tem a maioria delas aí, de repente pode ter uma perguntinha da prova nesse contexto aí, né? Perguntando quais são, né? Se de repente pegar alguns aí é interessante para você estudar em termos de conhecimento. Volto a te dizer que eu vou colocar o material lá, é mais tranquilo para você poder consultar até, é mesmo para questão de conhecimento e você ter esse material para se um dia precisar, você consegue tanto pegar do material, pegar na internet, não, eu entendi lá o contexto de cada coisa. Então, nos próximos slides vai estar falando de um por um, né? A gente falou dessa questão do custo da qualidade, né? Que nesse caso é dividido ali, né, custo de conformidade e de não conformidade. Então, isso foi bem detalhado quando a gente passou, mas é tranquilo, né? É você ter essa visão dos custos que são usados para prevenir a não conformidade e no outro contexto, né, de você tentar ter, né, uma baixa de qualidade aí, às vezes acaba sendo impactado nesse contexto. Então, por isso que é importante conseguir enquadrar nos custos de conformidades ou não conformidades. Então, acho que é bem tranquilo esse assunto. Nesse slide, acho que está mais claro, né, os custos que você pode ter nesse contexto de conformidade, né, um treinamento, um tempo para você poder executar alguma coisa, você fazer a questão de testes, então, nesse contexto. E nos custos de não conformidade, retrabalho, descarte, perda do próprio negócio, né, por conta de você ter retrabalho, coisas que não funcionaram. Gráficos de controle, então são N tipos de gráficos aí, ferramentas que usam gráficos. Nesse contexto do gráfico de controle, você consegue ter uma visão geral, né, com o decorrer do tempo, como que vai funcionar. Eu deixei um exemplo aí, a gente até comentou na aula, então é fácil de você visualizar. Então, aquilo que seja a ferramenta que for te oferecer gráficos, é interessante, é importante, que você consegue ter essa visão de forma geral do processo, muitas vezes. Então, assim, o gráfico ele ajuda muito, né? Você pode até passar para o pessoal da área operacional também, que isso dá aquele ganho, né? Você mostra uma coisa como um todo. A nossa produção está assim, a gente pode melhorar. Aí, assim, fica claro para todo mundo, né? O que precisa ser melhorado, o que você consiga demonstrar com gráficos, você pode usar. Benchmarking, a gente falou também, é um processo de comparações, né? Nesse caso, entre algumas práticas que algumas empresas realizam. Então, como eu falei para vocês, é mais uma técnica em si, importante, né? Estatística, né? Se trabalhar com estatística é legal, você saber as probabilidades de coisas que aconteceram, que podem acontecer novamente. Então, tudo isso aí também é interessante para você ter de noção. Fluxograma. Então, acho que o fluxograma é uma coisa interessante que acredito que vocês consigam usem, né? Muitas vezes em alguma atividade, que você consegue ali ter uma sequência dessas atividades. Eu deixei as vantagens que eu achei interessante, né? Uma coisa que eu gosto vezes de perguntar em prova, essa questão das vantagens, do que melhora, como melhora. Então, assim, é pensar nesse contexto, um plano de melhoria, alguma coisa nesse contexto que pode ajudar. Então, por isso que eu coloquei aí algumas vantagens e algumas técnicas aí. O diagrama de Ishikawa também, vocês já devem ter utilizado, ouvido ou ainda vão utilizar, né? O chamado espinha de peixe, pensando em termos de causa e efeito. Então, se eu cobrar alguma coisa aí, é mais teoria de o que é e, de repente, comparar com outras técnicas, misturar alguma coisa para ver se vocês conseguem identificar a diferença de um para o outro. Tem também, coloquei os benefícios, porque é importante você ter essa questão dos benefícios. Aí, esse diagrama de uma outra forma também, né, para você poder visualizar ele de outra forma, deixei o exemplo para vocês. Mesma coisa o histograma, né, que nesse contexto, né, do autor aí, ele considera uma ferramenta muito importante para essa comparação, essa análise que existe de estatística. Interessante também, eu deixei aí, porque ele é composto por 3 elementos, né?
São classes, amplitude e frequência. Então, de repente, na prova é uma coisa legal para eu questionar sobre o histograma. Né? Você ter essa questão, esse entendimento, né? Que ele tem essas três divisões, três elementos aí de classe, amplitude e frequência. Diagrama de Pareto, acredito que vocês tenham ouvido isso no ensino médio. Então, às vezes, no ensino médio você teve alguma coisa nesse contexto desse recurso gráfico também. Então, todas essas ferramentas que eu disse para vocês são recursos gráficos que facilitam para você tanto demonstrar numa reunião, como passar, às vezes, esse conteúdo, esse conceito específico para a aula, entendeu? Para alguma coisa que você está aplicando e muitas vezes, gerenciando uma equipe, você consegue demonstrar isso de uma forma mais tranquila. Deixei aí também essa questão do diagrama lá de Pareto, que faz essa lei, na verdade, né, que lá do princípio de 80-20, 20-80. Então, para lembrar nesse contexto, né, que 80% das consequências decorrem de 20% das causas. Então, tem essa história de causa e efeito aí. É interessante para a gente ter essa noção, mas, como eu disse, são técnicas em si para você conseguir utilizar. Então, é uma relação entre 80 e 20. Diagrama de dispersão, também, né, mais uma representação gráfica. A ideia nesse contexto é trazer números simultâneos de duas variáveis, né, deixando visível o que acontece, de repente, especificamente, né, em algo. Então, é interessante, né, eu coloquei também aqui a questão dessa correlação positiva, negativa, nula, forte. Então, em termos de interpretação, tá? Isso não vou cobrar, mas é apenas para conhecimento mesmo, por conta de quando você analisar um gráfico dessa forma. Ah, entendi. Então, só para você poder entender, eu até vou retornar o slide aqui, ó. Então, aqui está como interpretar essa parte positiva, negativa, nula, forte. Então, fica mais tranquilo quando você vê um gráfico de dispersão. Nesse contexto, como eu disse para vocês, é questão de conhecimento, né? A gente não usou nenhum tipo de ferramenta, a disciplina em si era apenas para ter conhecimento que existe, tá? Então, a gente não teve, não era o objetivo da disciplina também ter nada prático de baixar o software, essas coisas ou outras, mas nada impede você, por conhecimento também, baixar um software, né? Aprofundar em algum curso específico, né? Às vezes tem uns cursinhos rápidos que você consegue fazer para agregar conhecimento. Essa metodologia também a gente comentou, dessa questão de melhorar os processos de forma contínua. Então, eu deixei também, né, nesse contexto aí, essas visões deste tipo de modelo, CMMI. Então, na questão de desenvolvimento, serviços, gestão do fornecedor. Então, você consegue, nesse contexto, demonstrar melhores práticas. Então, quando fala isso, você lembra sempre lá do PMI, nossa, para PMI, né? Melhores práticas, tal. Então, nesse contexto, acho que é fácil você relacionar esse contexto de demonstrar prática, de melhores serviços, de trabalhar nesse contexto aí. E aí você vê aí também os níveis de maturidade. Quando fala em maturidade, você também liga lá no Pinbook. Nossa, é verdade, né, Fernando? Realmente tem lá algumas coisas que eu preciso realmente ter de noção, porque existem padrões, que existem coisas que podem ser seguidas nesse contexto. Isso aí. Então, esse é o pensamento, né? Volto a dizer, não é para você ficar estudando, decorando, é mais para ter conhecimento mesmo dessas ferramentas que existem. Tá? O objetivo em si era apresentar para você ter a noção. Como tem que ter uma prova, eu falei, né, uma prova tranquila, vou colocar os slides, o texto para poder te facilitar, mas o objetivo em si não é que você, né, saiba mexer com todas as ferramentas, que você tenha noção que elas existem e que o mais importante, para que elas servem, como elas podem te assessorar numa tomada de decisão, e isso é importante. Então, frisa bem, tomada de decisão de um gerente de projetos. Para isso, você tem que ter ferramentas que consigam te apoiar. Você é o tomador de decisão, você é o engenheiro, você é o administrador, dependendo do curso que você faz aí, o seu objetivo final, no final do curso, é sair um engenheiro, sair um administrador que realmente consiga tomar decisões. Eu acredito que essa disciplina também te lembrou bastante coisa nesse contexto. Olha, eu preciso ter esse conhecimento para conseguir tomar decisões, para conseguir chegar
no sucesso profissional, a conseguir ter realmente respaldo para tomar decisões. Eu apertei o slide aqui, deixa eu voltar. O Seis Sigma também, acredito que vocês já ouviram falar. Eu tenho essa questão de também ser uma metodologia. Tem a questão de vantagens, né, que ele oferece essa vantagem. O Teams deu uma travadinha, deixa eu ver se ele vai voltar. Vamos voltar a compartilhar. Às vezes dá esse probleminha, a gente, mesmo sendo na gravada, a gente consegue resolver aqui. Vamos colocar novamente os slides que deu uma travadinha. Então, voltando no que eu estava dizendo para vocês, é sempre importante você ter essa questão desse controle, você realmente ter essa visão do que está sendo trabalhado na empresa e ter o respaldo, você ter argumentos, você ter formas que você consiga realmente fazer aquilo que está proposto, né? Acho que seria o melhor dos caminhos. Então, pensando nesse contexto do Seis Sigma, né, as vantagens que ele pode oferecer, então isso é importante pensar quais são as vantagens dessas ferramentas. Então, por que o professor Fernando deixou, né, numa aula de revisão as vantagens? Não vou ficar cobrando vantagens gerais, posso perguntar de uma ou outra, mas eu deixei para quê? Porque você sempre lembra que a ideia de usar uma ferramenta é tentar te assessorar em quais vantagens você precisa. Ah, entendi, Fernando. Então, eu preciso ter, de repente, um respaldo nisso? Isso. Então, para ter esse respaldo, é importante que você consiga, então, ter essa visão, ter esse controle, para poder realmente tomar uma decisão, muitas vezes muito importante para a empresa, porque pode ter o projeto ter o sucesso de uma decisão sua. Ah, entendi, Fernando. Então, por isso que você sempre fica, né, falando nessa questão de conhecimento. Buscar, né, não tem conhecimento, busca o pessoal técnico, porque na hora de você ter uma decisão, quando você tem um respaldo técnico, um respaldo de conhecimento, é muito mais tranquilo, né? Deixei esse slide também que nessa questão do Seis Sigma, que são escalas, na verdade, né, de variações de desvio de padrão. Então, por isso que, né, tem essa questão de 6 níveis. Tem o QFD também, desenvolvimento da função qualidade. Então, deixei aí também, é uma ferramenta, questão de conhecimento, né? Deixei as vantagens também para você falar, nossa, legal, né? Então, é importante, né, que você tenha o conhecimento das vantagens. Ah, eu aprendi, de repente, numa necessidade, eu ouvi falar, né, numa aula, o professor falou que tem essas vantagens. Nossa, estou precisando disso agora. Ah, entendi, eu preciso ter essa vantagem. Então, por isso que é importante. A gestão Lean, também nesse contexto, né, já, né, pensando em termos aí de Toyota, sempre pensa no quê? Produção enxuta, redução de custo, melhoria. Então, tem que pensar nesse contexto também, muitas vezes, desse conceito, desse pensamento. Normas ISO, a gente comentou também, eu acredito que o pessoal da engenharia aí, acredito que use um pouco mais, mas também o pessoal da administração é importante que tenha esse conhecimento. Então, é uma organização, né, internacional que, na verdade, estabelece padrão. Quando você estabelece um padrão, as pessoas têm que andar nele. Aí não é uma opção, é que você realmente obedeça, tenha conhecimento. Então, é importante também você ter esse conhecimento. Então, a gente falou da ISO 9000. Nesse contexto, né, acaba tendo o pessoal conhece mais, né, em termos de mídia, de necessidades da questão da ISO 9000, né, mas também tem outras normas ISO aí, 14000 de produção ambiental, tem a 22000 de segurança alimentícia, então assim, então tem algumas normas interessantes, dependendo o tipo da empresa que você trabalha, é importante que você conheça e tente aplicar, né? Tem a SA 8000, né? Nessa questão de condição de local de trabalho, importante, né? Você como engenheiro, você como administrador, fazer a sua equipe, ver as condições de trabalho do pessoal, isso é importante também. Fernanda, existem outras normas de qualidade? Sim, você tem ali a questão do corpo de bombeiro, você tem, às vezes, algumas coisas da própria prefeitura que pode regulamentar. Ah, é verdade, então a prefeitura regulamenta algumas coisas da cidade. Então, se você não tiver esse conhecimento, às vezes você vai
direcionar um projeto que vai ser complicado, vai ser embargada a sua obra, porque você não obedeceu esse tipo de orientações muitas vezes. Ah, é verdade. Naquela empresa, naquela cidade, naquele local, tem alguma coisa específica que você tem que obedecer. Então, nesse contexto, é importante que você tenha esse conhecimento das normas locais, né? Uma norma também famosa, né? Código de Defesa do Consumidor, acredito que isso seja geral, né? Todo mundo tem esse conhecimento. Muitas vezes a gente nem exige isso, deveria, né? Exigir para o negócio funcionar, mas a gente sabe que existe aí, na hora que o negócio aperta, vem, se a gente compra alguma coisa que não tem muita qualidade, a gente acaba tendo esse contexto aí de correr atrás disso para que a empresa cumpra. Competências aplicadas na gestão de projetos, né? Pensando nessa questão de gestão de equipes, de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. A gente comentou sobre as competências, né? Que podem ser trabalhadas em uma pessoa que uma pessoa possui, que é um conjunto de conhecimento, atitude e habilidade, né? Conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá. Então, a ideia é, nesse conjunto, nessas características, forma um profissional. Então, aí é importante ter essa noção, trabalhar, né, ainda mais vocês com a formação de equipes, ter, né, esse conhecimento que, através desse conjunto, é onde vem a questão da competência. Ah, entendi, Fernando, é legal. Através daí, também, a gente inclui o quê? Valores, a ética. Ah, então, conhecimento, habilidade e atitude, aí cada um, né, com a sua criação, com o seu ambiente de vida, com a sua localização, tem os seus valores e a sua ética. E isso, muitas vezes, né, acaba indo junto com a pessoa. A pessoa, ela já é da índole dela, ela ser honesta ou desonesta. Então, já tem isso pela questão dos valores ela considera isso legal. Então, às vezes, para uma pessoa aquilo é uma coisa normal, para outra não. Então, só para ter esse tipo de informação. Conhecimento, né, também é tranquilo, né, desse conceito de algo que a pessoa domine, né? Ah, qual é o seu know-how? Ah, o meu know-how é aquele conhecimento que você realmente tem que agrega valor para algo, para a empresa em si. Aí tem essas divisões, né? Pode ser tácito, explícito, tranquilo também, né? Acho que é de boa para todo mundo. A gente também colocou algumas competências no material necessárias a um gestor de projetos, né? Então é importante que você tenha aí essa noção nesse contexto da gestão de projetos, você ter tanto na área profissional, na área administrativa, essa noção das competências. Coloquei também, é importante falar das hard skills, que são habilidades técnicas, e das soft skills, habilidades comportamentais. Então, a habilidade técnica você pode desenvolver com treinamento, você vai ali, treina a pessoa, passa o conhecimento, passa o software, passa sequências, passa padrões, a pessoa ela vai conseguir seguir. Já as habilidades comportamentais, não, né? Porque já é, como eu disse para vocês, a pessoa já nasce ou, né, muitas vezes esses valores são colocados no crescimento, né, durante o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, né? E isso é da pessoa, honestidade, capacidade de comunicar-se, adaptação, resiliência, persistência. Então, aquilo que é comportamental são habilidades consideradas soft skills, habilidades comportamentais. E no caso, habilidades técnicas são aquelas que podem ser trabalhadas, podem ser incluídas, né? Ah, Fernando, então quer dizer que eu não posso trabalhar na honestidade de alguém? Você pode passar o conceito, mas a pessoa tem que realmente, né? Se ela já foi, se ela tem aquela, vamos usar o termo aptidão para aquilo, né? Para fazer coisas desonestas, vai ser complicado para ela poder deixar isso. É possível, Fernando? Com certeza. Né? Não vou dizer para vocês que não é possível, vocês mesmos às vezes tinham visão, contexto, que pode ser alterado, mas é mais complexo. Não é uma coisa que um treinamento resolva facilmente. Diferente de um conhecimento específico técnico. Você der um conhecimento específico técnico para a pessoa vai conseguir desenvolver, vai conseguir aprender o trabalho. Ah, um exemplo, a aula. Você está fazendo uma aula de gestão de projetos, você teve noção nesses 3, 4 meses de aula aí das técnicas que existem, desse contexto, da importância de você realmente saber gerenciar pessoas e equipes, que muito mais importante é essa gerência de pessoas numa gestão de projetos do que o conhecimento, às vezes, de uma ferramenta.
que a ferramenta em si, se não tiver pessoas sérias que façam funcionar, ela não vai funcionar. Então, é importante que você tenha essa visão e pense dessa forma. Competências de equipes também, a gente comentou sobre isso. Então, é importante, né, que o gerente, né, lá do projeto ele consiga enxergar a equipe como um grupo e realmente a equipe ter isso. Gente, nós somos um grupo. Estamos aqui, cada um tem às vezes uma habilidade, alguma coisa específica, mas todo mundo é uma equipe. A gente junto, a gente é lá um conjunto. É uma coisa única. E vamos ali realmente vencer. A gente tem esse projeto para a gente cumprir, então a gente comentou bastante sobre isso também. Outra coisa que a gente falou, a criação de um plano de gerenciamento de pessoas, importante que você tenha essa noção também, de dar de treinamento, divisão das atribuições, política de reconhecimento, política de mobilização, plano, né, início e fim de cada ação bem claro para todo mundo, uma estratégia, uma política de segurança. Então, você com um plano desse, você realmente consegue atender as necessidades de uma pessoa e ela fica com clareza daquilo que precisa ser feito. Isso que é realmente importante. Tem também, eu deixei o material aí da questão de você definir os cargos, né? É importante que você tenha esse conhecimento, ver quais são as responsabilidades, as tarefas necessárias para realmente atuar em um cargo e como ter esse gerenciamento, pensando nessa questão do feedback, de tentar, né, passar em alguns conflitos, né, tentar contornar, resolver. Deixo também um slide sobre o feedback, que é importante, né, que é uma técnica também de gerenciamento, onde você consegue ali deixar claro várias situações, resolver muitos problemas usando essa técnica é importante. Você realmente ali dá um respaldo, dá a comunicação na hora certa, manter esse contexto. Aí também coloquei a questão do gerenciamento de pessoas, né? Você ter esse plano e você deixar isso claro, né, para as pessoas saberem o plano de cargo, de salário, as tabelas, os horários, critério, premiação, meta que precisa. E tudo isso aí ajuda em um projeto, né? Você falou, oh, gente, ó, estamos com o projeto atrasado, desse jeito ninguém vai ganhar o bônus que foi prometido. Todo mundo conhece, né, que tem que fazer 80%, 90%, 100% daquela etapa, daquela fase para a gente concluir o projeto e as pessoas vão se engajar. Então, quanto mais claro isso for, é interessante também, é uma motivação para o pessoal querer fazer. Aí nos slides também fala um pouco da questão da motivação, né? Sempre você tratar o pessoal nesse contexto. Quando se fala em motivação, é importante que você consiga entender as necessidades, né? De acordo com o Maslow, essa pirâmide fala bastante disso, né? Lembra a gente nesse contexto, eu coloquei nos próximos slides mais explicadinho. Necessidades, né? Que o ser humano tem, que é importante você, como gestor, ter esse conhecimento, né? Não basta apenas você trabalhar apenas em um ponto, né? Então, todo mundo precisa ter a necessidade fisiológica, a necessidade da segurança. É importante se sentir incluído. A gente fez até uma situação, problema, né? Que uma pessoa de 20 anos na empresa, o pessoal novo entrou, mas não teve nenhuma integração. Essa pessoa, ela não teve essa questão dos outros níveis, né, de necessidade atendidos. Então, é importante você sempre verificar isso, integrar a equipe, o pessoal realmente ver um caminho, ver uma autorrealização, ver aquela sequência que ele pode realmente trilhar na empresa, aquela carreira que ele pode fazer, ele pode agregar para ele e para as pessoas e realmente ajudar no projeto. Existe também a teoria dos dois fatores, né, que também trabalha nesse pensamento, o que gera insatisfação, o que gera essa satisfação no trabalho. É importante que vocês tenham esse tipo de informação e com isso consiga fazer uma análise legal, né, daquilo que está acontecendo. A gente falou também nas últimas aulas aí do avaliação 360, né, você ter esse feedback, você ter esse contato, você trabalhar nesses princípios, a gente comentou, né, nesse princípio da informação, da confidencialidade, da clareza. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Deixei até os slides aí para te facilitar, que também, né, tem mais princípios aí no caso da avaliação 360 graus, da validade, rapidez de resposta, confiabilidade de dados. Então isso tudo, né,
ajuda nesse contexto de uma aplicação legal, de uma coisa clara, de uma conversa realmente que você consiga passar a visão sua para o funcionário, para as pessoas da sua equipe, e eles também consigam passar, sugerir coisas. Então, isso é legal, essa abertura que existe, que também é um dos princípios de democracia, de credibilidade. Então, é legal que realmente é uma estratégia legal, uma ferramenta importante que você pode utilizar aí para conseguir ter um sucesso. Eu deixei também as maiores deficiências aí de um gerente de projetos para vocês verem como que a comunicação faz muita diferença, né? Ela é o percentual mais alto aí, a questão das deficiências. Então, se você não comunicar, não explicar, não deixar ali realmente algo claro, as pessoas não vão seguir e vai sempre acontecer isso. Às vezes o pessoal vai ter problema, né? Porque ele não vai ter uma continuação, vai ficar sempre nesse retrabalho, problema. Então, na maioria das vezes, está na comunicação. E em segundo lugar, olha que chique, gerenciamento de conflito, gente. Então, que também tem a ver com a comunicação. Muitas vezes a falta dessa comunicação é o problema em si que acaba gerando a maioria dos conflitos de uma empresa, de um projeto nesse contexto. Então, a gente comentou muito, né, também no gerenciamento da comunicação, que na verdade, se você conseguir ter esse controle de comunicação, de cada estratégia de comunicação, daquilo que vai ser feito, daquilo que vai ser proposto, é importante também você ter esse canal, essa estratégia, essa sequência. Processos essenciais à gestão nesse pensamento de gestão de comunicação, você conseguir identificar quem tem interesse em ter essa informação, planejar, né, essas comunicações, como vai ser feito isso, antes de você fazer o quê? De você começar a distribuir, a partir daí gerenciar a expectativa de cada um com a resposta que foi feita, né, que foi passado, e reportar o desempenho. Então, eu deixei esse slide aí também, que é importante nesse conhecimento. A gente comentou novamente dos stakeholders, então a gente falou isso lá no primeiro bimestre, mas a gente se aprofundou um pouco mais também nesse contexto, né? Para você entender os níveis muitas vezes, né? Níveis de envolvimento, níveis de aplicação dessas pessoas, são as partes envolvidas no projeto, né? Se elas estão no nível primário, secundário, se há algum tipo de poder, a gente comentou nesse contexto também da matriz de interesse e de poder, que é uma ferramenta que você consegue ali ver em cada etapa quem tem o interesse naquele contexto, quem, né, tem uma certa influência nesse contexto. Então a gente deixou, né, no material lá do portal, você vai ver, tem também um pouco de coisa que fala no livro, tem coisa que pode pesquisar na internet, que também te orienta nessa questão da matriz da comunicação, que é importante também. Na parte de distribuição das informações, aí eu deixei alguns métodos que podem ser usados. Você pode fazer reunião, conferência, reunião em grupo, pode usar algumas ferramentas, né, para poder conseguir comunicar. Isso é importante, sempre registre isso de alguma forma, mesmo que há uma reunião presencial, então faça uma ata, deixa isso bem claro. É importante que isso realmente seja realizado de uma forma mais tranquila, né, e você consiga, assim, atender as necessidades das pessoas que estão envolvidas, né, e conseguir realmente o sucesso em um projeto, porque tem muita gente envolvida, cada um com o seu interesse, mas que como um todo mundo precisa ter o projeto terminado, o projeto feito, o projeto inteiro. Então isso é bom, que você consiga entregar esse projeto dentro do prazo, você consiga entregar ele com qualidade, e é muito importante essa questão da comunicação. Relatório de desempenho também, importante que você consiga, né, ter esse controle, passar esse tipo de visão para as pessoas. Deixei esse slide na questão da comunicação, para a gente poder pelo menos ter essa teoria sempre em mente, né? Emissor, pessoa que está enviando a mensagem, receptor, né, pessoal que está recebendo, feedback, né, esse contexto de ligar, né, a informação do emissor ao receptor. Existe um canal de comunicação, um código. Então, só para ter essa noção, muitas vezes é importante ter a informação para ver onde que a informação, muitas vezes, que não está chegando, aonde que está o problema. Muitas vezes é que o emissor não enviou a mensagem, muitas vezes que a mensagem foi um código que o receptor não conseguiu entender,
Muitas vezes o canal usado não foi um bom canal. Muitas vezes não houve um feedback. Então, por isso que é importante ter essa visão, ter essa leitura geral, para você conseguir ter essa noção do que é a comunicação como um todo. Esse aí também está de uma forma mais clara, né? Essa questão muitas vezes de ruídos que faz, né, uma diferença, né, por conta dos códigos que as pessoas não consigam entender. Então, quando fala código, pode ser uma linguagem, pode ser um relatório, pode ser um gráfico, pode ser qualquer tipo de mensagem, desde que a pessoa às vezes não consiga ler ou consiga, que essa é a ideia, que a pessoa consiga interpretar aquilo que se passou. Tem também a questão das habilidades né, de um gestor de projetos, pensando na questão de comunicação. Então, eu deixei aí, de repente, a perguntinha boa para poder colocar, né, esse tipo de habilidades na comunicação. Você tem que dominar, né, esse tipo de informação, de comunicação, fazer práticas diferentes, tentar ali expandir essa comunicação, né, aquilo que é muitas vezes coletivo, deixar isso claro para todo mundo, ter cronogramas, usar os canais disponíveis e conhecer, né, quais canais você pode utilizar. A gente comentou também dessa questão da comunicação interativa, né? Importante você conseguir, né, hoje em dia usar ferramentas novas, aplicar esse conceito, né, no caso que a gente falou também nas aulas da comunicação ativa, né? A informação, né, vai a pessoa muitas vezes não tem essa garantia que a mensagem vai ser entendida, às vezes pensando nesse contexto da comunicação passiva, né, por conta de muitas vezes quando é um grande volume de informação, você ter ali muitas vezes uma certa exigência, né, para que a pessoa consiga ah, ter esse feedback. A pessoa recebeu a mensagem chegou, então às vezes você ter essa certeza que a pessoa viu a mensagem, leu a mensagem, acompanhou a mensagem, te dá uma segurança, né? É importante você conseguir controlar isso. A gente falou também do planejamento, né? Muito importante, né? A gente sempre fala da questão do planejamento. Você deixar isso claro, aquilo que você quer, você ter uma estratégia legal, você andar realmente no objetivo importante. Então, algumas coisas ali, pensando no planejamento, a gente comentou isso no início do bimestre, a questão da estratégia, da tática, da parte operacional. É importante que você tenha essa visão, que você tenha tudo isso nesse contexto de planejamento, né? Eu tenho que organizar os setores, eu tenho que ter a estratégia de onde eu quero chegar. Então, a gente comentou, né, nesse contexto da planejamento estratégico, a finalidade em si é sempre a vitória, né? Isso foi pensado em termos de guerra, quando falava em termos de estratégia, e na verdade não deixa de ser uma guerra, né? Você quer realmente terminar um projeto, você tem N pessoas aí para poder orientar, você tem fornecedores, empresas para poder dar esse tipo de orientação, e muitas vezes isso fica ali não muito claro para as empresas. A gente comentou também na questão do planejamento estratégico, você ter, né, isso como uma ferramenta para te auxiliar, né? Muitas vezes tentar vincular isso à visão da empresa, à missão, a valores. Então, da mesma forma que cada um tem, né, como a gente comentou, muitas vezes tem os seus valores, tem as suas crenças, na empresa existe o quê? Os valores da empresa. Então, deixar isso claro. Olha, a empresa preza muito por isso. A gente comentou, passou alguns slides de algumas empresas, passou alguns vídeos que falavam de algumas empresas que as pessoas se orgulhavam em trabalhar naquela empresa, porque sabe a missão que a empresa, né, consegue imprimir isso nas pessoas, as pessoas conseguem comprar. Olha, minha empresa ela é amiga da criança, minha empresa ela realmente trabalha pensando no meio ambiente, minha empresa realmente valoriza as pessoas. Então isso é legal. Se você também conseguir vincular isso nas pessoas é ótimo, é muito bom e muito importante. Aí, no caso dos slides, também eu coloquei essa questão do bom planejamento estratégico. Então, você ter ali uma sequência de ações, né, para você pensar nesse contexto, passo 1, 2, 3, 4 ali, pensando num bom planejamento estratégico, são apenas, né, orientações, como eu disse para vocês, que vocês podem ter nesse contexto. Análise de SWOT, a gente falou durante, acho que as últimas aulas aí a gente reforçou um pouquinho, né? Então eu deixei até um exemplo aí, né, de a gente poder de uma rede aí de fast food,
forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, acho que de uma forma que todo mundo conheça e todo mundo esteja aí linkado nesse tipo de conhecimento e de como aplicar. Então, você consegue ali direcionar por conta de ser uma rede conhecida e fala, nossa, é verdade, né? Então, pensando em aquilo que é forte nessa rede, né? Nome, marca, muitas lojas, né? Isso aí é legal. Qual o tipo de fraqueza? Ah, não tem muita variedade, porque isso é uma coisa padrão, uma coisa, né, geral, então às vezes não tem como aumentar muita variedade, porque senão você tem que fazer isso em todos os locais. Eles não prezam essa questão da comida muito saudável, né? Tanto que teve muitas vezes polêmicas em termos de preparo disso, daquilo, oportunidades, ao mesmo tempo de ser, de repente, ser muito conhecido, então isso pode ser trabalhado de uma forma. Quais são as ameaças? Então, com aquilo que é de fraqueza, então as ameaças muitas vezes elas são potencializadas. Então, isso é interessante. E assim, por conta de ter a concorrência, todo mundo consegue vender um lanchinho aí também. Desde o João da esquina, o Antônio, o Maria. Então, assim, as pessoas que podem aí, eu usei exemplos aleatórios aí, né, com respeito a todo mundo que pode vender um lanche de qualidade, mas eu falo nesse contexto, de você poder oferecer aí um lanche de qualidade, muitas vezes, e acaba sendo concorrente, uma coisa que não há um controle para concorrentes. Mas, por outro lado, né, você ter ali uma rede mundial, você tem uma facilidade muito, né, interessante de marketing, uma capacidade grande de logística, conhecimento, tudo, então isso daí realmente faz uma grande diferença. Nós temos também as cinco forças de Porter, de Michael Porter Rockeschi, que a gente comentou isso na aula também, baseado nos princípios econômicos aí de poder de barganha, de fornecedor, ameaças, poder de barganha dos clientes, ameaças de novos entrantes, rivalidade entre os concorrentes. E aí, né, eu deixei os slides aí para dar aquela reforçada da rivalidade entre os concorrentes, a gente comentou isso também na aula, dessa questão da ameaça de novos entrantes, é importante também, né, esse modelo em si, que o Porter colocou em si, deixou isso como um padrão, como um conhecimento importante para que você consiga ter essa noção. Poder de barganha de fornecedores, então assim, são as cinco forças ali que conseguem, nesse desenho dele, ter essa visão geral daquilo que dá esse impacto no processo. As metodologias, né, específicas, às vezes, da gestão de projetos, a gente também fez alguns comentários. Eu passei até uma sequência de vídeos, acho que eu volto a dizer novamente, né, depois eu vou deixar os links lá no grupo, apesar que eu coloquei na aula, né, direto também o link da aula, tinha isso, é importante, né, é importante você conhecer, aqueles vídeos eu acho que são bem claros também para te dar, de repente, um conhecimento legal. Volto a dizer, pensado nesse contexto de rapidez, de agilidade, de qualidade, de mudança, nessa visão de valor, que é uma coisa que a gente não trabalhou isso na questão da gestão de projetos. Né? Por conta desse começo, meio e fim, você não fica pensando em agregar alguma coisa no meio ali, né? Então, essas metodologias nesse contexto, elas prezam isso um pouco. Já, às vezes, esquece do final, de você já ter essa visão no geral, mas elas conseguem adaptar no meio ali, no desenvolvimento, para que saia uma coisa diferente, uma coisa um pouco mais próxima ao que o cliente queria e agregar um valor. Então, esse é o pensamento, né, dessas metodologias, mas assim, como a gente falou, são N metodologias, a ideia é que você apenas tenha conhecimento. No dia que você for utilizar uma específica, você vai ter um curso específico, né? Como eu disse, cada metodologia aí você demora um tempo, aí uns meses, para você poder estudar ela, você aprender o software, aprender o sistema, aprender o contexto em si. Então, a gente falou do Scrum. Em alguns lugares você vai ver aí que o pessoal fala Scrum, então eu acho que eu comentei nas aulas também até sobre isso. Por questão do próprio questão popular, né? Muitas vezes o pessoal acaba deixando uma palavra aportuguesada, né? Que o pessoal fala isso, né? Facilitada. Mas o importante não é o nome em si, o importante é o que a metodologia pode fazer. Então eu deixei os slides aí também para a questão de conhecimento, né? Isso que ele bate muito forte nesses esses valores, né? Que ele preza nessa metodologia de coragem, foco, comprometimento, respeito, abertura. Então é interessante também.
E a questão dos pilares, então, eu deixei também nos slides. Transparência, inspeção, adaptação é importante para você ter essa questão da informação. A gente comentou também dessa ferramenta não é, faz, não faz. Também, né, deixei um quadrinho aí, fica fácil para você interpretar. Então, assim, da mesma forma que você viu lá no PDCA, nos outros contextos, é questão de você realmente saber o que é cada coisa e ir ali encaixando no contexto de um quadro, interpretando, às vezes num processo, às vezes num projeto como um todo. Então, isso é legal. A gente comentou também do design thinking, também coloquei um vídeo falando, né, que você consegue ter essa visão geral, né, lá de um processo, ter essa visão interessante. A gente falou do design sprint também lá no vídeo deixei isso, né, que na verdade é uma união do Scrum com o design sprint, né, então isso é legal, com o design thinking, na verdade, né, que é o design sprint. Então isso é importante, né? Ele vem para trazer uma coisa a mais, né? Tentar ali de uma forma enxuta, de uma forma clara, de uma forma às vezes mais visual, resolver algumas lacunas aí. Então é interessante também. Então deixei esse slide de comparação, mas não vou ficar cobrando isso em prova, é apenas para conhecimento mesmo, como é interessante essa visão do design sprint aí com essa união dessas outras duas ferramentas que já existiam antes, tá? MVP a gente comentou também, né, do produto mínimo viável, né, para você não confundir com o MVP lá do basquete, você acompanha basquete, a gente até fez essa piadinha aí. Então, volto a dizer, são técnicas, ferramentas para a questão de você ter o conhecimento. Mesma coisa o Canvas, né, outra, né, ferramenta também utilizada nessa questão da gestão de projetos. Eu coloquei algumas características, coloquei a questão do modelo de negócios que eles utilizam, né? Eles trabalham em cima desses conceitos, desse contexto, desse desenho, então isso é legal, se lembrar disso. É assim, como eu disse para vocês têm essa noção, às vezes usam alguma ferramenta, mas é questão do conhecimento em si, das ferramentas, o que pode ser aplicado, o que melhor ela pode te oferecer, quais são as vantagens de cada uma, como eu disse para vocês, isso que é mais importante você saber. Para esse scorecard, a gente também falou um pouquinho sobre ela, né? A gente colocou aí uma visão geral aí, que ela trabalha nessa questão da visão estratégica, financeiro, processo interno de negócio, aprendizado, crescimento, clientes. Então aí esse relacionamento aí é importante também. O Lean a gente comentou, né, nessa questão que trabalha sobre a questão de algo enxuto, de algo sem desperdício, né, que seria na questão da metodologia da Toyota, então acho que é tranquilo também, acho que talvez a mais conhecida aí, que a gente aprende até no ensino médio, falado, comentado alguma coisa nesse contexto. E no fim a gente falou também do MS Project, né, que é uma ferramenta interessante também, quando eu aconselhei vocês que, caso queiram por conhecimento, baixar, ter esse conhecimento, fazer algumas simulações ali. Comentei sobre esses gráficos aí de Gantt, que você consegue ter uma visão legal da sequência das atividades, trabalhar isso de uma forma mais tranquila, diagrama de rede. Então, tem todo esse contexto aí que ele consegue te ajudar. Deixei até a questão dos formulários também, ele oferece uma visão legal aí para você trabalhar. Até deixei também uma telinha de calendários, ó, você consegue, pela sequência daquilo que você vai fazer, isso aqui ajuda muito nos conceitos que a gente falou lá no começo, de ter essa questão relacional, muitas vezes de uma sequência, eu posso começar isso sem terminar aquilo, então aí você consegue ter uma visão mais próxima e clara daquilo que vai ser feito, que precisa ser realizado. E é isso, pessoal, né? Acho que foi uma revisão assim rápida, mais para poder relembrar os principais pontos que a gente trabalhou nesse bimestre, né? Novamente agradecer vocês aí pela parceria, pelo comprometimento. Gostei muito da turma, pelas participações. Alguns mandaram mensagens à parte, outros mandaram no grupo, outros depois quando conseguiram participar da aula ao vivo.
Eu sei que nesse tempo de pandemia a gente gostaria muito de estar numa sala de aula presencial, passando conhecimento, trocando conhecimento, se conhecendo, né? Poucos aí da sala eu acabei conhecendo presencialmente, né? Mas, né, o ano que vem tá aí, vamos crer que as coisas vão melhorar. Fiquei devendo palestras para vocês aí que eu prometi, né? Vamos ver se o semestre que vem as coisas realmente entram nos eixos. A gente promove alguma coisa na engenharia aí, umas palestras legais, traz profissionais de fora aí. E aí a gente se encontra pelos corredores aí. Se possível, tem outra disciplina que de repente vocês tenham aí que eu consiga contribuir para vocês. Será um prazer aí. Então fica o meu abraço, meu agradecimento mesmo de coração aí, com respeito à religião de todos aí, que Deus abençoe vocês, a família de vocês aí, que seja, né, um final de ano abençoado para todo mundo, um começo de ano realmente melhor, que 2022 seja um ano melhor para todo mundo aí. Sucesso, espero encontrar vocês aí nos corredores da faculdade e pela vida aí. Um abraço, tudo de bom, sucesso, pessoal. Vamos lá, fiquem com Deus.